Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar o debate entre a Iniciativa Liberal e o Livre. Olha o que é que vai ser daqui. Não estou muito confiante porque é melhor. Até, se calhar até como há um de direita e um esquerda, se calhar até vai sair umas propostas assim interessantes no debate entre os dois. Mas vamos lá ver. Agora não se esqueçam. Dar like, subscrever, comentar, essas coisas. Vamos lá. Um enorme desafio, por um lado, mas também uma enorme oportunidade. Portugal é um país que hoje tem uma economia com um perfil ainda de pouco valor acrescentado. E esta questão da defesa, com toda a necessidade de investimento adicional que é evidente que temos que assegurar nos próximos anos, pode ser também essa oportunidade para a nossa economia ter aqui uma evolução muito determinada, precisamente para a tecnologia, para a cibersegurança, para tudo aquilo que as pessoas às vezes pensam quando estamos a falar de defesa, que estamos a falar precisamente, como disse, material de guerra. E não é isso, e não é apenas isso, e não é só isso, claramente. E depois também defende isso, ou seja, Portugal tem compromissos multilaterais, nomeadamente no quadro da NATO, a Cimeira em Washington no próximo mês de julho vai fixar novas metas. O que é que devemos responder nessa altura? Se isso acontecer, não compramos mais armas? Não compramos. Portugal terá obviamente que assumir as suas responsabilidades no contexto internacional, quer das instituições onde está, quer também da União Europeia, e isso implica que temos que fazer esse caminho. Agora, eu sublinho Aliás, eu acho que Portugal vai ser obrigado a gastar certa porcentagem do PIB em armas, são lá se vai o financiamento da Europa. Eu acho. sobretudo a questão do investimento e da oportunidade. Às vezes pergunta-se, mas isso implicará cortes, algum tipo de, enfim, de termos um país que não pode correr questões que são essenciais? Não, de todo. Não parece que seja assim. Parece-me que é mesmo uma oportunidade. Nós podemos, com este investimento, ter um retorno muito elevado e fazer, sobretudo, que a nossa economia evolua para uma economia de valor mais acrescentado também, tendo em conta este investimento na defesa. Também gostava que a nossa economia fosse uma economia de capital humano mais desenvolvido. Mas não estou a ver como, porque o povo parece que tem assim uma aversão ao conhecimento. Não estou a ver como. E principalmente se esse aumento de capital humano for para a guerra, depois não vejo muita lógica nisso. Agora, se for para o aumento de tecnologia que não seja para a guerra, eu sou completamente a favor, porque a tecnologia é o que faz aumentar a produtividade. Boa noite ao Rui Rocha, boa noite aos nossos telespectadores. Bem, há duas pessoas que falam em nome do livro em todos os temas, a Isabel Mendes Lopes, e isso eu mesmo, e acho que a Isabel foi muito clara em relação a isso, se calhar mais clara do que eu, que às vezes é por ser um bocadinho palavroso, mas a questão é esta. O livro não defende a saída da NATO, o livro votou a favor da entrada da Suécia na NATO, num contexto que foi apenas há pouco tempo atrás, mas que era muito diferente do que nós temos hoje. A minha cena quanto à guerra é que se nós andarmos a armarmos até aos dentes na Europa, temos um país na Europa que já esteve armado até aos dentes e fez uma guerra que fez a Segunda Guerra Mundial, e depois é que temos uma Alemanha armada até aos dentes. Não tá, se acontecesse, se deixassem a Alemanha fazer o que eles quisessem na Segunda Guerra Mundial, não tarda nada. Naquela altura andávamos todos a falar alemão, que era Once, Fight, Reich, Fia, era assim que íamos falar. E era do Exercise, essas merdas. Não íamos falar alemão, não íamos falar português, porque a Alemanha ia conquistar tudo se a deixassem fazer o que ela queria. É esse o meu problema de estar a armar uma Europa, porque temos antecedentes de Alemanha com armas a provocar guerras. Esses são os antecedentes que temos. Claro, todos sabemos que num tempo normal a resposta poderia ficar por aqui, mas nós não estamos num tempo normal. O mundo mudou, outra vez, e aquilo que nós no livro nos recusamos a fazer é dos nossos concidadãos pessoas que estejam um pouco informadas. Não, as pessoas sabem o que é que está a passar. Sabem que Donald Trump, ele sim ameaça sair da NATO. Sabem que Donald Trump coloca em dúvida garantir, respeitar o artigo 5º ou não. Não, essa decisão não somos nós que vamos tomar, mas nós temos que estar preparados para a eventualidade dessa decisão a ser tomada ou de haver uma omissão à responsabilidade do artigo 5º, que é a coluna vertebral da NATO, a obrigação de ajuda mútua em caso de um ataque nos Bálticos ou na Polónia. Além de que Donald Trump, neste momento, cobiça território de países da NATO, que deixa esse mesmo artigo 5º numa situação absolutamente paradoxal e inédita. E nós temos que estar solidários com a Dinamarca porque é preciso defender a Europa. É por isso que o livro propõe a criação de uma comunidade europeia de defesa, que é uma ideia antiga e que precisamente porque a NATO foi criada não foi na altura levada por diante, mas que hoje em dia, dentro ou fora da NATO, é absolutamente necessário. E levamos esse tema à Assembleia da República. Aliás, a Iniciativa Liberal votou a favor. Construir a Comunidade Europeia de Defesa não significa apenas armamento. Mas como é que isto, lá está, como é que isto se concilia com a questão de não comprar mais armamento nesta altura? Não comprar armamento, por exemplo, aos O livro Estados não é contra isso. Neste momento Portugal não deve comprar mais armas. Não. O que nós dizemos é que a Europa tem que fazer alguns investimentos em interoperabilidade e em armamento que seja idêntico para as Forças Armadas Europeias. Não deve ir comprar aos Estados Unidos, porque é isso que Trump nos está a querer forçar. E há investimentos que é necessário fazer nos primeiros anos, mas não acreditamos que seja necessário manter um nível de investimento em defesa que seja equivalente, por exemplo, ao que mantém a Rússia, porque a economia europeia é 10 vezes maior do que a economia russa. Mas, João, deixa-me dizer uma coisa que é muito Mas a Rússia tem uma coisa que nós não temos. Eles têm a tabela periódica completa no país deles. E nós temos o quê? Nada. E temos nada porquê? Porque preocupações ambientais. Ai, que nós não podemos ver se temos petróleo, não podemos ver isto. Não podemos ter centrais nucleares. Não se pode fazer nada por causa das preocupações ambientais. E os outros países que têm a tabela periódica inteira fazem tudo e mais alguma coisa. Em cada panca.
Do ponto de vista social, nós discutimos no Parlamento os relatórios de Draghi, Letta e Ministro foram levados ao Parlamento pelo livro. O relatório Ministro diz que as famílias europeias têm que estar preparadas com bens, com víveres, com água, para um caso de um evento extremo. Não precisa ser um ataque militar, pode ser uma catástrofe climática. Isso, na Suécia ou na Finlândia, pode querer dizer uma coisa. Em Portugal, que é um país que socialmente tem muitas famílias com poucos recursos, significa que o Estado, as freguesias, as câmaras municipais têm que estar preparadas com armazenamento, por exemplo, de materiais de emergência e de sobrevivência para poder deixar as pessoas. Significa que o país está preparado. Este edifício que está aqui atrás de uma imagem. Nós sabemos o que fazer em caso de sabotagem, sabemos onde se estar resguardados com planos B e C, caso as nossas infraestruturas estejam sob ataque. É toda uma revisão que sim, também tem oportunidades de fazer investimentos que nós precisamos. Rui Rocha, já há incertezas. Mais sobre a questão das tarifas é que é um erro enorme de Donald Trump, é um erro que prejudica também os americanos, porque as tarifas são impostos e significa que os americanos Ele tem razão. As tarifas não ajudam ninguém. Percebo a parte dele que tem uma balança comercial negativa, mas isso aí não ajuda ninguém. E o povo não quer saber disso, o povo quer saber em ter qualidade de vida. E isso é uma merda que ia foder com o povo todo. Felizmente voltaste atrás, felizmente. vão pagar mais pelos produtos que importam, mas é também um erro porque o livre comércio tem sido a razão da prosperidade que temos em Tem toda a razão. O livre comércio é que leva as pessoas à prosperidade. Porque as trocas entre pessoas é que aumentam a riqueza. Essa é a realidade. encontrado nas últimas décadas no Ocidente. E não só. E, portanto, sendo um erro, não se deve responder a um erro com um erro. Eu entendo que a União Europeia deve fazer a tal resposta cirúrgica em áreas mais específicas, a área óbvia, mas que deve ser cirúrgica, portanto não deve ser uma retaliação aberta e generalizada. São, por exemplo, os serviços, que é algo que dói de facto aos Estados Unidos. Mas eu quero insistir que o resultado final de tudo isto, Trump é um ser instável e, portanto, já vimos as flutuações que tem ao longo da hora. É uma pessoa instável, mas é a pessoa que tem a maior potência nas mãos. Essa é a realidade. Ou seja, se ele quiser foder alguém, ele fode. Não há muito a fazer. Ele tem a maior potência na mão. E ele manda, entre aspas, não é? Porque quem manda é o Powell. Mas ele tem o poder da moeda que mais tem valor no mundo. Não é em valor em si, mas de confiança. É uma moeda que tem muita confiança, que é o dólar. Mas não é preciso mais que um dia para vermos várias posições. O resultado final de tudo isto deveria ser, na medida em que se consiga recolocar Donald Trump numa perspectiva de bom senso, eliminar tarifas que existem e trazer mais força ao comércio livre. Na medida em que isso não seja possível, apresentando de forma cirúrgica. E o que é que acha do pacote que o governo anunciou? Apoiar as empresas. Já disse que tomar medidas de apoio aos setores potencialmente ameaçados seria uma decisão apressada. Foi uma decisão apressada para o pacote? No sentido em que tudo isto ainda está muito volátil, as coisas avançam e recuam, põem-se tarifas em cima da mesa, recuam-se tarifas. Eu percebo a necessidade de sossegar os nossos setores económicos, mas parece-me que é mais um anúncio, num sentido, com esse sentido, e já agora também com um sentido eleitoralista, provavelmente aproveitando onde vivemos, do que medidas concretas que sejam direcionadas especificamente para a situação que vivemos. Eu acho que não tem a máxima aqui de lucros privados, prejuízos privados. Isso obviamente, mas Tem toda a razão. Não temos que andar a meter dinheiro em empresas privadas. Tem toda a razão. É por isso é que eu gosto das políticas da IEL. Porque o negócio dos privados, os lucros e os prejuízos têm que ficar para os privados. não é Mesmo quando não são culpa das empresas. mas não é que em momentos como este se verifica. Se não for culpa da empresa, a empresa tem que ser competitiva, a empresa tem que saber gerir, a empresa tem que ser eficiente. Haja apoios às empresas. Isso parece-me óbvio em situações de emergência. Aliás, estamos a falar também são programas de financiamento, não estamos a falar do Estado a investir dinheiro nas empresas, são coisas diferentes. Portanto, não vejo um problema especial nisso, mas se fosse por causa da Ucrânia, talvez valesse, da Ucrânia, perdão, dos Estados Unidos e das tarifas, talvez valesse a pena esperar mais algum tempo a ver como é que as coisas evoluem nas próximas horas, que elas são muito voláteis. Rui Tavares, o livro alertou para a eventual necessidade de um orçamento retificativo e viu neste pacote propaganda. Sim, o Luís Montenegro tem muito jeito para a propaganda, aliás, talvez devesse abrir uma consultoria, porque é de facto uma área. Por acaso gostei bastante das propostas dele, se não forem só promessas. Por acaso gostei. A baixa de impostos. Desde que baixe impostos, para mim, olha, impecável. Desde que baixe impostos, é impecável. Na qual ele tem não só experiência como prejuízo de resultados para este programa. Basicamente foi uma operação de propaganda. Aliás, o próprio Ministro das Finanças vem a dizer agora que não há dinheiro novo neste programa, é tudo linhas que existiam com outra etiqueta. Agora, se queremos falar a sério, temos que perceber que quando estas tarifas, algumas já estão em vigor, mas quando as outras passaram a suspensão de 90 dias, provavelmente uma das primeiras coisas que vamos ter de discutir no próximo Parlamento é precisamente se precisamos de um orçamento retificativo ou não e para quê. Porque também acho Não, mas aquilo dos 90 dias do Trump foi só para deixar no ar que ele vai aumentar tarifas, que é para ver se ele consegue negociar. Não me parece que que ele vai perder muita popularidade se ele puser tarifas. Sabem que qualquer político numa democracia governa de 4 em 4 anos, não governa no longo prazo. E esse é o problema, porque quando se faz políticas de curto prazo, nunca são políticas para o futuro. Aqui na Europa, lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque as políticas lá são pensadas no longo prazo, não são pensadas no curto prazo. apoiar empresas para ser o contribuinte português a pagar as tarifas têm que ser pagas pela economia americana, isso não é justo. Mas, por exemplo, uma empresa que justificadamente e documentadamente tivesse que despedir alguém no setor vitivinícola, na cortiça, nos moldes, na porcelana, na cerâmica, e que prove que é por causa das tarifas nos Estados Unidos, mas que daqui a um ano pode estar a exportar para a China, para a Índia, para o Brasil, e os mesmos funcionários são necessários para fazer essa transição, os mesmos comerciais, os mesmos juristas, os mesmos contabilistas, as pessoas das vendas e da exportação, aí vale a pena nós apoiarmos a internacionalização dessas empresas para diversificar, não para manter maus hábitos, mas precisamente para elas terem mais. O problema é que não há assim tantos países com a riqueza que os Estados Unidos têm, não há assim tantos países. Se houvesse era fácil, diversificava-se pelos países mais ricos, estava feito. Agora, qual é o país que tem quais são os países que têm um PIB tão bom e pessoas tão ricas como tem os Estados Unidos? Não são assim tantos. Áreas para as exportações portuguesas, isso vale a pena. Vamos olhar para as vossas propostas sobre futuro, para a IEL, a visão de futuro, para os jovens é que consigam preparar as suas reformas, porque está preocupada com a sustentabilidade da segurança social. Rui Rocha, para isso propõe a criação de contas de poupança e investimentos isentas de impostos, mais concretamente, investir até 20 mil euros por ano com isenção total de impostos sobre juros, dividendos, mais-valias. Por que é que este modelo seria mais sustentável do que o atual? Bom, nós temos uma situação na segurança social, antes de mais, deixe-me dizer, que as reformas em geral em Portugal, as que já estão a pagamento, são reformas baixas. Tradução de um país com dificuldades económicas que foram sendo desenvolvidas ao longo de muitos anos por políticos.
Tem muita volta do Estado em cima dos empresários, em cima dos trabalhadores, em cima das pessoas em geral. Se o Estado deixar de pôr a bota em cima das pessoas, as pessoas vão fazer mais comércio. Isso é o mais normal, hein? Errados. Ora bem, nós, em primeiro lugar, queremos que as pensões que estão nos pagamentos sejam totalmente garantidas e que a fórmula legal de evolução dessas pensões seja também respeitada na íntegra. Aliás, essa fórmula integra o crescimento económico. Portanto, o crescimento económico é determinante também para que as pensões que hoje estão a pagamento Crescimento económico, leia-se, aumento de produtividade. sejam elas próprias também melhoradas. É por isso que a iniciativa liberal insiste muito na questão do crescimento económico. Mas temos um problema. Qual é esse problema? Quem hoje está no mercado do trabalho, tem 30, 40, 50 anos, tem à frente, quando chegar a sua vez de ir para a reforma, um enorme problema. Um exemplo. Quem tem hoje 30 anos de idade, quando chegar à idade da reforma, de acordo com as previsões disponíveis, terá a sua primeira pensão corresponderá a cerca de 40% do seu último salário. É isto dizer, por cada 1000 euros de salário que essa pessoa tivesse, vai ter 400 euros de reforma. Ora, isto é uma tragédia no sentido. Por isso é que eu digo que a segurança social é um scam. Porque nós andamos, nós, quem trabalha, não é? Anda a trabalhar para pagar as reformas de quem se reforma agora. Pois quem é que vai pagar a reforma de quem está a trabalhar neste momento? Não há, porque estamos a ter o problema da demografia. E depois lá está, temos este problema de só ter a reforma ser só 40% do último vencimento. É um grande problema. A segurança social é um scam. A perda de rendimento de um momento para o outro das pessoas. E, portanto, se a segurança social é isto que está a assegurar, nós temos que fazer duas coisas. No curto prazo, dar instrumentos às pessoas para que elas próprias possam constituir a sua poupança e também para Mas para isso também tens que dar formação às pessoas, que as pessoas. Há muita gente que não sabe o que é uma poupança. Elas poupança, o que é isso? Eu não sei poupar dinheiro, eu só sei ganhar e gastar. Há muita gente que é assim, tem que se dar formação às pessoas. Eu acho que é a base de tudo, é a formação. permitir que as empresas onde essas pessoas trabalham possam reforçar essa poupança com um investimento que é, do ponto de vista E fiscal, é que depois também, se só poupas e não investes, tens o problema da inflação, que é o dinheiro a valer cada vez menos. vantajoso, portanto, com vantagem fiscal, e por outro lado olhar para a segurança social e avançar com uma reforma da segurança social que permita que aqueles que hoje estão a contribuir continuem a contribuir, obviamente, para aqueles que já estão a receber, mas ao mesmo tempo que haja a possibilidade de constituírem a sua própria poupança na segurança social para o futuro. Deixem-me só dizer para concluir que é muito importante para a iniciativa liberal, é que qualquer modelo, incluindo este que nós propomos, que nos parece trazer sustentabilidade à segurança social, depende sempre de crescimento económico. Com estagnação económica não há modelo de segurança. Mas tem que ser que não aumente produtividade, e se não aumenta produtividade, não se consegue aumentar salários, porque um salário só pode aumentar se houver aumento de produtividade, porque senão, se aumentas salário sem aumento de produtividade, a inflação vai vir atrás. É o que acontece, porque em economia, tu só consegues pagar mais se conseguires produzir mais. Social que seja sustentável. A crítica que é feita ao modelo proposto pela IEL, que se baseia em propostas já em vigor no Reino Unido ou nos Estados Unidos, é que este modelo não privilegia, de certa forma, os trabalhadores com mais baixos salários e com situações laborais mais precárias. É um modelo que pode descartar uns e privilegiar outros. Não, de todo. Agora, Mas daquilo que eu vejo, quem tem uma solução, quem tem trabalhos mais precários são pessoas com mão de obra, como é que tens de explicar? Aquela mão de obra mais não qualificada, por assim dizer, que é a mão de obra de fábrica, a mão de obra de agricultura, mão de obra não qualificada, basicamente, são esses que têm os trabalhos mais mal remunerados, aquela mão de obra que está mais à mercê daqueles contratos de curta duração, esse tipo de mão de obra. Se for mão de obra qualificada, as empresas vão andar atrás dessas pessoas, porque há poucas pessoas com mão de obra qualificada. Essa é a realidade. vamos lá ver, nós também não podemos ter essa visão de que aqueles que conseguem ter mais rendimento não podem ter instrumentos para constituir. Ou seja, se esses puderem, os outros poderão na medida dos seus rendimentos. Obviamente, quem tem mais conhecimento consegue poupar mais e até investir mais. Toda a razão. Vamos procurar aquilo que eu disse, crescimento económico, para que todos tenham em Portugal condições. Quando há crescimento económico e leia-se aumento de produtividade, toda a gente enriquece, toda a gente. E quando eu digo enriquece, mais uma vez, é aumento de qualidade de vida, não é ser milionário. Porque há gente que diz, ai, quem é que enriquece em Portugal? Não é enriquecer, é aumento de qualidade de vida. Quando eu digo enriquecer, é aumento de qualidade de vida. De vida adequadas para que não tenhamos o tal país salário de 1000 euros, salários baixos. Isso sim é inaceitável. E 50 anos depois do 25 de Abril, nós já devíamos ter conseguido pôr o país na posição e não temos essa discussão. A discussão deveria ser, isto é um bom instrumento a que a generalidade da população pode aceder, porque os níveis de E outra coisa, quando eu recebo mensagens de hate, de gente a criticar-me a mim e não a minha mensagem, eu acho que essas pessoas são logo descredibilizadas. Porque se tu tens alguma coisa para criticar, critica a mensagem, não critiques o mensageiro. Porque tu, ao criticares o mensageiro, perdes a credibilidade toda. Eu já não dou valor à tua mensagem só por tu me criticares a mim. Porque se tu criticasses a mensagem, ok, tens a tua opinião, tudo bem. Agora, criticar-me a mim, pá, não acho que tenhas credibilidade. Mas vamos lá. já estão num nível adequado e que nós desejamos. Rui Tavares está a falar a proposta de uma conta poupança de 5 mil euros por cada bebé que nasce em Portugal, para ter posta a render até à maioridade, já vinha do programa eleitoral do último, foi uma proposta que levou também à discussão de especialidade do último orçamento, tem um custo de 425 milhões ano, seria financiada a partir da tributação das grandes fortunas e das grandes heranças. Porquê é que a esquerda tem sempre aquela panca de vamos tributar grandes fortunas? As grandes fortunas, quando vê que estão a querer fodê-los, eles põem-se a milhas. Isso não é uma política que vai dar resultados, não dá. Porque o capital vai sair do país. É a coisa mais lógica. Ficar claro, quem é que tem direito a aceder ao dinheiro aos 18 anos? Nós achamos que
todos os portugueses são, de certa forma, também nossos filhos e filhas, no sentido em que Mas a tua poupança vai render quanto? Vai render a inflação ou vai ser abaixo da inflação? É que daquilo que eu vejo nos bancos portugueses é 0,3, 0,4, ou seja, nem a inflação cobre. É que nem a inflação cobre, que é um descalabro, é um descalabro. nós temos que cuidar do futuro das pessoas e temos que ter políticas inovadoras que ajudem o elevador social a voltar a funcionar. Duas pessoas com igual talento, com igual capacidade de trabalho, com igual esforço, chegam à idade adulta. Mas elas têm apoio familiar, podem comprar os instrumentos com que se lançar na sua profissão. E a outra não pode. Será Outra não pode que se faça à vida. Eu não nasci em berço de ouro, eu tenho que me fazer à vida. As coisas me caíram do céu. A pessoa que se faça à vida, que não seja uma encostada ou um encostado, não é? Se a pessoa quer abrir uma empresa, que se faça à vida. Se a pessoa quer comprar um carro novo, qualquer merda. A pessoa que se faça à vida, que não seja um encostado, que eu mais vejo por aí, é encostados. É gente que mora com os pais, porque são encostados, literalmente. justo. Eu acho que precisamente o Portugal, que faz 50 anos da sua democracia, é o Portugal que dá instrumentos às pessoas. E desde a democracia empobreceu completamente. Éramos um país rico, entre aspas, porque tínhamos muito ouro e deram cabo dele todo. Para poderem criar a sua própria oportunidade económica, formar a sua empresa. Quem tem acesso? Quem tem acesso são as crianças nascidas em Portugal que atingem a maioridade e que os pais, com as famílias, É um período de vão resiliência mínimo no país, para que as pessoas do país não vais voltar. evidentemente que há. É um sistema que é um sistema, aliás, escalonado com o abono de família e que tem o mesmo tipo de funcionamento com o abono de família. Porque nós não podemos entrar aqui numa contradição, que é assumir que o mundo está a mudar e depois a seguir fazer conta que não mudou. Ou seja, nós estamos em face de uma possível recessão provocada por uma guerra comercial dos Estados Unidos. E depois ver dizer A recessão não. Os Estados Unidos entrar em recessão, Portugal morre de ataque cardíaco. Literalmente. Mas literalmente. Portugal morre de ataque cardíaco. que tudo isto só dá para fazer, ou no caso das propostas aí, as propostas do livro, muito claramente, elas têm todas financiamento ou na taxação, ou então em reverter. Não sei se vocês se lembram, mas quando houve a guerra, acho que foi no Iraque. Porquê que houve a guerra no Iraque? Porque eles queriam fazer o comércio do petróleo com outra moeda que não era o dólar. E lá está. Aí vós quereis usar outra moeda que não é o dólar, então vai haver guerra. Acham mesmo que os Estados Unidos vai deixar as merdas acontecerem sem fazer nada? Claro que não. Eles vão fazer guerra para as coisas não mudar, porque o que lhes dá poder é o dólar. É o dólar que lhes dá poder. Problemas que neste momento são custosos para o Estado, como o IRS jovem, que só ajuda quem tem os salários mais altos, e nós queremos ajudar todos os jovens, não apenas os que têm salários mais altos. Mas quer dizer, depois dizer às pessoas que isto só se faz se houver crescimento económico. Pior ainda, nós não podemos brincar com a vida das pessoas. E no caso das pensões isso é muito claro. Nós vemos o que é que está acontecendo nos Estados Unidos com os planos de poupança privados para a reforma, os famosos 401ks, que só nos últimos dias, e hora a hora praticamente, perdem grande parte do seu valor. E portanto é apostar as poupanças das pessoas, o futuro das suas pensões, na bolsa. O que nós temos que fazer é uma reforça social, é uma Isso chama-se investimento e tem risco. Porquê que as pessoas têm medo ao risco? É o risco que traz que as pessoas começam a ganhar qualidade de vida. Porque imaginemos que o meu vizinho tem uma empresa de pneus. Ele teve um risco. Ele se teve o risco de abrir a empresa dele, tem o risco de falir e tem o risco de ganhar muito dinheiro. É o risco. Porquê que as pessoas têm um medo ao risco? Porquê? Não percebo. Sinceramente não percebo. No caso do Primeiro-Ministro, tinha dito que as boas práticas era o Primeiro-Ministro ter-se desfeito da empresa e passar para a gestão de um fundo privado, por exemplo, como é feito no Canadá. O que é que isto seria diferente? Não é muito diferente, porque para já, Primeiro-Ministro há um de cada vez. E esse Primeiro-Ministro é chefe do Executivo. É muito claro que ele tem que trabalhar para os portugueses. E, portanto, aqui o que é importante, foi importante na questão da empresa da esfera familiar de Luís Montenegro, não tem tanto a ver com quem é que tem em um determinado momento, tem a ver com o facto de que ele sabe quem são os clientes dessa empresa e, mais crucialmente ainda, os clientes sabem que o Primeiro-Ministro sabe. É aqui. E tem o poder da caneta do Montenegro, que dá muitas benesses. Quando há poderes da caneta, esses poderes dão muitas benesses. É real, isso é a realidade. Qualquer pessoa que trabalha na função pública, que tenha um cargo superior e tenha o poder da caneta, vai usar o poder para o seu benefício pessoal. Isso é um facto. É um facto. Que em muitos países, nos países com os quais estamos a nos comparar, e que de facto previnem a corrupção, porque se adiantam a ela e impedem que haja possibilidades de corrupção, ou até suspeitas de corrupção, o que é que fazem? Uma empresa deste tipo, que não é uma retrosaria, é uma consultoria, é uma facilitadora de negócios, ou faz declaradamente lobby, legítimo, legal, mas que não. Seja que empresa for, para mim não interessa se a empresa é de consultoria, se é uma empresa de vinhos. Que empresa for, a partir do momento que tem o poder da caneta, consegue ter ganhos pessoais com o poder da caneta. Isso é inegável. Deve continuar na esfera do Primeiro-Ministro para Primeiro-Ministro, abre uma gestão profissional independente, como aconteceu agora no Canadá, e depois, quando deixa de ser Primeiro-Ministro, aí o cidadão privado pode retomar a empresa. Isto, crucialmente, deita completamente abaixo toda a argumentação do Luís Montenegro em relação a este caso, que é o que nos trouxe até eleições, porque não prejudica a família, a única coisa que faz é, os clientes sabem que o Primeiro-Ministro não sabe, é aprender na empresa, e essa muralha de fogo de informação é absolutamente essencial para termos um país do qual nós nos desistimos, em que a fasquia da exigência, da transparência e da responsabilização tem que estar mais alta. Nós não podemos dizer um dia, o Luís Montenegro a cada momento escolheu a subir um via, escolheu Portugal, foi o próprio Rui Rocha que eu disse, e depois passar com um cão por vinha vindimada e dizer isto não é nada, isto é qualquer coisa militar, não é mais braços, para quem se Eu acho que ele sobre esta proposta do livro e restituir o imposto de habilidade há 20 anos. O que é que pensa ele? Acaba de ser um investimento para o futuro, que é posto a render à maioridade. Liberal sobre isto. Eu diria que esta proposta é financeiramente irresponsável e socialmente injusta. Financeiramente Tem toda a razão. Toda a razão. responsável porque trata-se de facto de retomar o imposto social com determinadas condições. Isto tem uma consequência, porque ele precisa muito de capital, precisa muito de riqueza. Isto Precisa de investimento estrangeiro para criar riqueza. Tem toda a razão.
diz uma coisa muito simples. A quem estivesse a pensar em vir para Portugal trazer o seu património, diz não venham. A quem estiver em Portugal que tenha património, diz se puderem, tiram o património daqui porque ele vai ser tributado. Tem toda a razão, é isto mesmo. Eu já venho dizer isto há vários debates. É isto. Aqueles que têm propriedade e, portanto, não podem mover o património, no caso de abrir a sucessão, vai provavelmente fazer com que eles tenham que vender rapidamente e indiscriminadamente para pagar o imposto que o Rui Tavares quer. Mas Se calhar vender a um preço muito baixo só para conseguir pagar o imposto. O que vai perder muito. a medida é socialmente injusta, porquê? Pelo seguinte, nós temos uma situação neste momento em que os nossos jovens, a nossa classe média, estão depauperados, enfrentam enormes dificuldades em chegar ao fim do mês, em pagar as contas, a pagar a casa. Então, o que é que o LIVRE propõe? Não é, mesmo que este imposto avançasse, não é pegar na receita deste imposto e permitir baixar os impostos àqueles que neste momento hoje estão a sofrer. Não, é outra coisa. É entregar uma prenda de 5 mil euros em dívida soberana a todos os recém-nascidos. Ora, isto não faz sentido, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista da urgência que existe hoje em baixar os impostos a quem está a sofrer no país. E Tem toda a razão nisto, ele tem toda a razão. agora eu queria salientar, e há aqui um ataque que o LIVRE está a fazer aos jovens portugueses. Eles têm enormes, Eles com 5 mil euros. enormes dificuldades hoje, Rui Tavares, não é daqui a 18 anos, é hoje, tem enormes dificuldades. E o que o Rui Tavares quer fazer é que um pequeno benefício que os jovens têm, numa situação de tanta dificuldade em tudo, é acabar com o regime do IRS jovem e considerar que Para fazer com que os jovens tirem bilhete ainda mais rápido. Se eles já sentiram bilhete porque não é muito atrativo trabalhar em Portugal para quem ganha um bocadinho a mais, porque já sabem, quem ganha acima de 2.500 euros leva uma porrada de imposto, uma porrada literalmente. alguém que ganha 1.200, 1.300 euros é um privilegiado e porque tem o IRS jovem e tem um benefício que é inaceitável. Isso não parece todo razoável. Os grandes beneficiários do IRS jovem são aqueles que têm salários bastante mais altos do que isso, mas E acho que bem para mim, uma pessoa que ganhasse 100 mil euros por ano, jovem, IRS zero. Zero IRS. 100 mil euros por ano não é nada, porque os impostos em Portugal, que é uma porrada de imposto, 100 mil euros por ano não é nada. É à volta de quê? 5, 6 mil euros por mês? Por aí. Só porque lá está, depois também tens os impostos, ou seja, o que ele ia receber 6 mil euros, mas depois em imposto é muito mais, porque o patrão tem que pagar o imposto, o funcionário também tem que pagar o imposto. Estão a perceber? 100 mil euros por ano que ia dar a volta de 5, 6 mil euros de ordenado. se queres falar de irresponsabilidade e aventureirismo, se queres falar de prendas, então vamos falar não de 5 mil euros a quem pode precisar deles na altura de entrar na vida adulta, vamos falar de 5 mil milhões de euros. Ou seja, 1 milhão de vezes mais aos mais ricos e principalmente às empresas mais ricas. Aí ele quer dar às empresas, às mais ricas, não é às PMEs, 3 mil milhões de euros. E aos mais ricos de Portugal, 2,4 mil milhões de euros. Ok? Portanto, isto são perdas do Estado. São perdas, só foi é dinheiro que o Estado deixou de roubar. Imposto é roubo. Foda-se. A esquerda tem uma tara pelo imposto, porque lá está, é dinheiro fácil, não é? É dinheiro que é roubado fácil. É uma redução de impostos que será compensada. Será compensado, agora vamos ver como. Pelo crescimento da economia, 1,25 mil milhões, verdade? Mas acabamos de ver que a economia mundial pode estar a ir para uma recessão decreta. Portanto, ou seja, o primeiro item que se destina a recuperar uma parte do dinheiro que o Estado deixa de receber é uma fezada, é um milagre. É evidente que o nosso programa tem em conta a possibilidade de haver questões internacionais. Claro, mas o teu também. Segunda parte, não. Programas do livro, aliás, como vimos agora, têm origem em receitas que existem e podem ser canalizadas. Mas essa mesma receita, isto é uma recessão. Uma recessão a nível mundial vão cair. Não vai ser sempre a todo vapor. O IEL tem razão. A segunda parte, que não existe. Dois funcionários públicos saem, só entra um. São polícias, são pessoas ou são apenas... Não interessa. A partir do momento que temos uma máquina pública inchada, é para tirar funcionário público. É para tirar parasitas. Administrativos, 1,5 milhões. Outra parte, a organização do Estado vai poupar 1,5 milhões. Ou seja, são os clipes e as fotocópias, ou então, se tivermos tanto sucesso como Elon Musk teve, Elon Musk prometeu nos Estados Unidos que ia poupar 3 bilhões. Vai entregar 150 mil milhões. Ou seja, é 20 vezes menos. Mas vamos dizer, o plano do Mas isso aí foi porque as pessoas estavam a perder o queijinho e começaram só a queixar. Aqueles que queriam o tacho já iam começar a perder o tacho. Foi só por causa disso que ele tinha muito mais para cortar. Só que não podia cortar os tachos, porque as pessoas iam se começar a chatear. Foi por isso que ele não cortou tudo que podia cortar. departamento Elon Musk da IEL tem um sucesso até maior do que Elon Musk. E não é 20 vezes menos, é 10 vezes menos. Bem, é 150 milhões, é muito abaixo do que deve ser cortar. E depois é CP afuera, RTP afuera, as caixas de depósitos afuera. Estou totalmente de acordo. Tudo privado. Tudo privado. Só as vendes uma vez, porque não vais vender todos os anos e não vais comprar este dinheiro. E entretanto, é isto que me causa espanto. É que é o problema de um português que foi resolvido com alguma destas coisas. Eu sou essa iniciativa liberal, falar de impostos e impostos, mas não há um buraco na rua que tem sido tapado, não há uma carreira de autocarro a mais. Não sou falar de Porque as câmaras usam as empresas dos amigos para fazer isso. E o que é que as empresas dos amigos fazem? Vou tapar o buraco com o pior material possível, que assim tem sempre trabalho. É assim que funcionam as empresas dos amigos. Não se fazem as coisas para durar. Fazem essas coisas para ter sempre trabalho. Nem o problema da calvície, que era um Bom, sobre o programa da iniciativa liberal, há uma questão que é fundamental relativamente a isso. Ou nós aceitamos que o país pode continuar estagnado anos a fio. Está estagnado há anos, porque os velhotes não querem mudar. Os velhotes só votam PS, por isso eles não querem mudar. Está estagnado há anos. Viver em dificuldade, com crescimento económico anémico, ou mudamos esta realidade. E aquilo que nós propomos é que a despesa do Estado se controle em 1% ao ano, para que as empresas sejam mais competitivas, para que se comece a resolver o problema da habitação e para que as famílias tenham mais dinheiro no bolso. E portanto, pode haver quem não aceite isto. Tem toda a razão no que ele está a dizer, toda a razão. Porque é que a esquerda é assim tão cabeça dura? Não percebo. Aliás, até percebo, eles não sabem fazer contas. Como eles não sabem fazer contas, eles mandam ali as postas para o ar.
isso. Mas este é o plano claro, com contas certas da iniciativa liberal. Aqueles que não aceitam este plano têm que explicar às famílias portuguesas porque é que têm que continuar a cortar na sua vida, na sua atividade, na sua saúde, na educação dos seus filhos, para continuar a sustentar as ineficiências de um Estado que não está disposto a fazer aquilo que as famílias fizeram nos últimos anos, que é ajustar 1% ao ano da sua atividade. E será esse ajuste das medidas de eficiência da administração pública que determinará a forma como vai aliviar gradualmente os impostos, por exemplo, que está apresentado no programa, não é para aplicação imediata. Exatamente isso. Os escalões do IRS, É um plano para 4 pretende anos. reformular, Naturalmente. será uma coisa gradual, portanto vai levar anos. Naturalmente, é um plano para 4 anos, que é uma legislatura em que as coisas avançam de acordo com a recuperação que se faça e a ativação De maneira que as coisas em Portugal são lentas, eu acho que é no mínimo há 10 anos, no mínimo. da atividade económica. Mas deixe-me dizer também já agora uma coisa, porque eu ouvi o Rui Tavares a falar de responsabilidade. E eu tenho também que chamar aqui... E aventureirismo. E aventureirismo. E eu tenho que chamar aqui também alguma nota de responsabilidade ao Rui Tavares, porque as pessoas, quando votam no LIVRE, pensam que está a votar num partido europeu, verde, progressista, mas quando o fazem, estão a entregar o seu voto ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Porquê? Literalmente, as políticas são caras chapadas, são exatamente as mesmas. Porque o LIVRE votou 95% das propostas feitas pelo PCP e 99% das propostas do Bloco de Esquerda. Uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou e que o LIVRE votou a favor. Congelamento de rendas. Ora, isto é mais uma... Isso é uma catástrofe para a habitação, uma catástrofe. Se ia tirar casas do mercado, que era uma coisa maluca, uma catástrofe. Ataca aos jovens deste país, porque o congelamento de rendas não funcionou. E não funciona em lado nenhum, porque retira as poucas casas que existem do mercado. Quem procura casa... Isso mesmo. Se o empresário, o proprietário, seja quem for, vê que não dá lucro a arrendar a casa, ele tira a casa do mercado. É a realidade isto. Fica prejudicado por estas medidas do LIVRE. Portanto, é mais um ataque. E, portanto, o LIVRE, embora se apresente como moderado, está a algures entre a foice e o martelo. Agora tiveste bem. É isso, literalmente, é isso. Mas uma dúvida para responder naturalmente, Tavares, porque em questão de impostos, obviamente, quer rever as taxas de IRS para promover a progressividade fiscal. João diz como, é por certos portugueses a pagar mais impostos ainda. Não, nós queremos rever em baixa taxas de IRS que se apliquem à classe trabalhadora, que se apliquem à classe média, que se apliquem, por exemplo, aos trabalhadores independentes. E nisso não é só queremos. Posso dar muito claramente medidas que o LIVRE já implementou, porque conseguimos pôr no Orçamento de Estado aquilo que todos os trabalhadores independentes sabem em Portugal, é o inferno do IVA nos recibos verdes a cada 3 meses, que até aos 15 mil euros, ou seja, que precisamente aqueles que têm desses rendimentos 1.000 euros por mês, que não tenham de se preocupar com o IVA. E também, falamos de IVA, mas IVA no consumo, não é Sério, foda-se. Um valor tão baixo, ainda tem que pagar IVA. Puta que pariu. E quem trabalha a recibos verdes está na merda completamente. Tem que pagar IVA, mesmo que não ganha tão pouco. Puta que Portugal é mesmo, para fazer negócio, é um inferno para fazer negócio. É um inferno completo. É uma promessa, mas evidentemente é algo para queremos olhar se o crescimento económico permitir, é que ninguém fala de baixar o IVA. Porque é que em Portugal se paga 23% quando a Espanha se paga 21%? É para dar dinheiro ao político. Não é o político que quer dinheiro, ele aumenta impostos. Devemos olhar para o IVA, nomeadamente nos bens de consumo essencial, e aí sim há costas impostos a fazer. Mas aquilo que nós Não há um programa, nem há uma qualificação, não é? é que A iniciativa liberal é criticada porque apresenta um plano claro e contas claras. O Rui Tavares não tem um plano nem de descida de IVA, nem de descida de IRS. nós já vimos o filme de um primeiro-ministro José Sócrates que gastou a sua almofada antes de uma crise global financeira. Agora estamos a ver Luís Montenegro. A almofada que ele gastou foi para comprar um apartamento em Paris, ou a casa em Paris, ou para o que é que foi. Ele ao menos aproveitou para lá está, para benefício próprio. Para benefício próprio. Que também gastou, e nomeadamente com os mais ricos, a almofada antes de uma crise global. E a iniciativa liberal, a única diferença é que continuaria a gastá-la depois dessa crise global. Aquilo que o livro defende é uma coisa muito clara, para a qual os desafiamos e vocês não acompanharam. Que é um compromisso de equidade e investimento todos os anos discutido no primeiro semestre no Parlamento, à vista de toda a gente, para que nenhum primeiro-ministro, seja ele de partido, seja, gaste o superávit sem isso ser contratualizado com o próprio Parlamento e o próprio país. Uma parte para pagar a dívida pública, uma parte para fazer investimento no futuro, outra parte para apoiar a emergência social. O país não está para aventuras. Nós já vivemos antes, o que as pessoas querem é que nós nos mantenhamos sem procedimentos por déficit excessivo dentro da área do euro, que nós possamos acorrer àquela falta de investimento que durante 2 décadas praticamente tivemos e que ali onde nós podemos, tenhamos novas políticas públicas que ajudem as famílias mais pobres. Mas não há programa, não há números. Quero debater algum ponto. Não, eu saliento só este ponto, é que o LIVRE tem uma intenção, aparentemente, alguns agravamentos do IRS, tem uma intenção... O programa do livro é para agradar as massas, que é, ele só fala aquilo que as massas gostam. E sei perfeitamente que o programa do IEL é um bom programa, mas as massas não percebem que tem que fazer contas para Portugal prosperar. Tem que saber crescimento económico, leia-se crescimento de produtividade, para haver crescimento económico e para as pessoas ficarem com melhor qualidade de vida. As pessoas nunca vão perceber isso, porque as pessoas gostam daquelas ideias de esquerda. As pessoas nunca vão perceber isso. Alguma descida do IVA, mas não apresenta números, não apresenta dados. E, portanto, há aqui uma forma diferente de fazer política na transparência dos dados. É que é preciso esperar pelos dados da macroeconomia antes de poder descer o IVA. Nós não podemos prometer às pessoas e depois dizer, olha, afinal, não dá porque houve uma recessão. Mas é isso que há uma diferença entre os factos dados, uma diferença entre o liberalismo e o monetarismo. O monetarismo diz, afuera, e depois não se vê como é que vai ser. Não, o Milley tirou tudo o que não fazia falta, ou seja, ele cortou despesa do Estado. Em cortar despesa, tu consegues diminuir impostos, porque se tu tens menos despesa, não precisas de roubar tanta população. Este é o pensamento de esquerda que pensa que quanto mais impostos, mais a população ganha. A população não ganha com os impostos, a população só perde porque é roubada. Uma questão de estratégia económica. O Rui Tavares admite, não sabemos em que dimensão, uma descida do IVA. E nós queremos descer o IVA da construção. Não acompanhamos a descida do IVA dos produtos alimentares, não porque não entendamos que isso era bom, nós gostamos de descer impostos, mas precisamente por esse sentido de responsabilidade. Queremos ter... É prioridade.
Vê-se perfeitamente porque é prioridade. Porque se tiveres IVA zero na construção, vais acelerar muito mais a construção. Tem toda a razão. Podemos descer todos os impostos e parece-nos que a estratégia económica aconselha que o façamos nas áreas que produzem riqueza, ou seja, no trabalho, aliviando as pessoas no IRS e nas empresas para as tornar competitivas e cativar investimento estrangeiro para que tenhamos crescimento económico do IRC e com isso mais Mas o IRC é mesmo o problema. Mas deixa-me falar esta questão. deixa-me- E algo que fica de IRC permitirá libertar as empresas e pagar mais. A crítica que é feita é que, de facto, 0,2% das grandes empresas em Portugal pagam mais de 40%. Mas, João, deixa-me só falar, O IRC é mesmo o problema. já lá vou, deixa-me só terminar para falar do IVA da construção. E eu hoje trouxe aqui isto que estão aqui a ver. Isto é o problema da construção em Portugal. Porque é que nós queremos baixar o IVA da construção e queremos licenciamentos muito mais rápidos. Isto aqui é dinheiro, é o que custa. Esta pessoa ter uma licença para construir a casa, não é construí-la, custou 7 mil euros. Isto custa tempo, são meses e meses. Isto custa casas, que são casas que estão no papel, meses a fio. Tem toda a razão. É tal coisa que eu falo da propina para o político. Aquilo é propina para o político, aquela merda. Aquilo que eu falo é que depois de estar na boa vontade do político de assinar. Se ele encosta aquela merda para canto, é medo de medo daquilo encostado. É aquela merda que eu falo. E podiam começar a ser construídas muito mais cedo para resolver o problema da habitação. É por isso que nós apostamos claramente na descida do IVA da construção e apostamos claramente na simplificação dos processos, porque os portugueses precisam de mais casas. No que diz respeito ao IRC, nós temos uma luta tremenda, tem que ser um desígnio para esta legislatura, de aumentar os salários em Portugal. Não podemos continuar a viver com salários de 1.000 euros. E isso significa que temos que fazer tudo o que for possível para atrair investimento estrangeiro. Nós temos uma economia de baixo valor acrescentado. Nós E aumentar a produtividade. temos empresas micro, pequenas, médias, que precisam de crescer. A produtividade portuguesa caiu, tem caído, não tem acompanhado a evolução que nós vivemos. E isto é a única maneira de nós dizermos aos portugueses, aos jovens, até àqueles que querem acabar com o IRS jovem, de dizer há possibilidade de continuar em Portugal de forma sustentável, com crescimento económico, com condições de vida. Se o país não crescer nos próximos 4 anos, nós estamos a condicionar uma geração inteira. Por isso, sim, o IRC deve ser baixado para termos mais Tem toda a razão. O Portugal está estagnado a nível de produtividade. Está estagnado. E como o Portugal está estagnado a nível de produtividade, não consegue subir salários. Porquê? Ao subir salários vai subir a inflação também. Que é o que tem acontecido nos últimos anos. competitividade na nossa Mas as economia. prestações para os aumentos salariais em 2025 no privado são moderadas, é de 4,1%. Portanto, se as maiores empresas já estão a lucrar sem grandes mexidas no IRC, mas os salários estão a enfrentar aumentos moderados, porque é que esta descida do IRC João, mudaria drasticamente a situação? essa pergunta que vem recorrentemente sobre mas são poucas empresas, temos poucas grandes empresas, pois o problema é precisamente esse. Nós queremos que Tem toda a razão. Quanto menos impostos as empresas pagarem, mais empresas grandes podem haver. Porque não vão ser tão esmagadas pelo Estado. haja muitas grandes empresas, que as pequenas sejam médias, que as médias sejam grandes, que as grandes sejam multinacionais e que as grandes venham para Portugal. Queremos muito mais empresas a pagar IRC, mas sobretudo porque isso significa que pagarão muito Mas mais não uma salários. outra questão, será a última para si, a palavra final é da Rui Tavares. Se Luís Montenegro ganhar e voltar a ser viabilizado pelo PS, ficaria arrependido de não ter proposto ir a eleições com a AD para poder integrar o governo? Não há nenhuma decisão que eu tenha tomado neste processo mais recente que eu tenha qualquer tipo de dúvida que foi a decisão certa. Foi a decisão certa estar ao lado dos portugueses e dos interesses dos portugueses, quando apesar das críticas que fizemos, eu tenho que afirmar. Isso tem razão, porque ele votou a favor da moção de confiança, porque ele viu perfeitamente que era melhor ter um primeiro-ministro que ainda só tinha começado a trabalhar há um ano, mas que estava a fazer as coisas bem, ou seja, não estava a fazer cagada como tinha feito o Costa durante 8 anos, do que andar a deitar o governo abaixo para depois ir a eleições outra vez. Porque o Costa, durante 8 anos, andou a fazer cagada muito pior e ninguém o deitou abaixo. Eu acho que ele esteve muito bem na decisão dele. Estou a dizer que é bom fazer o que ele faz. É reprovável. É completamente reprovável. Só que eu não estou a ver o português a gostar de ir a votos de ano em ano. Eu não estou a ver isso. Eleições foi uma irresponsabilidade de Luís Montenegro, mas eu não trocaria nenhuma das decisões que tomei. A primeira, votar a favor da moção de confiança, porque os portugueses não queriam que houvesse uma crise política com boas razões, vivemos uma crise internacional, justificaria, até porque havia uma comissão parlamentar de inquérito para analisar as questões que o governo continuasse e depois lhe fossem assacadas as responsabilidades que lhe coubessem, e nunca, jamais em tempo algum, eu ponho em causa que fiz uma decisão correta, porque o espaço das ideias liberais, do crescimento económico, do desenvolvimento do país, precisa de uma afirmação e só com a iniciativa liberal é que essa afirmação Rui acontece. Tavares criticou esta semana o líder do PS pelo apelo ao voto útil que este já está a fazer e questionou mesmo se Pedro Nuno Santos quer realmente ser primeiro-ministro. Isto é porque o Rui Tavares quer muito ser vice-primeiro-ministro. Não, é porque nós queremos que a fasquia da boa governação em Portugal seja levada. A má governação tem mais consequências. E, evidentemente, Tem governado mal, tem sido PS já há 8 anos. Agora vais-me dizer que a má governação tem mais consequências. Claro que tem estado a ver as consequências da má governação. É falta de casas, é a inflação até lhe chega, é baixos salários. Claro, tu estás a falar bem, mas a governação tem sido de esquerda, a governação tem sido essa. o LIVRE, um primeiro-ministro que tem uma empresa do tipo da Luís Montenegro, tem que entregar uma gestão profissional independente, pessoalmente, familiarmente. Isso aí posso concordar contigo, porque lá está. A partir do momento que tu tens benefícios pessoais com a tua empresa e tens o poder da caneta, pá, tens que deixar a gestão da empresa, tens que deixar. Com isso, mas o país fica a saber que as coisas estão claras e separadas. Os ministros e ministras, em nosso entender, devem ter uma audição parlamentar antes das suas funções, porque é aí que se apanham os conflitos de interesse. Ou seja, nós não queremos um discurso populista anticorrupção, nós queremos medidas claras, que são aquelas que os países que melhor combatem a corrupção deram resultado. E nós o que queremos é uma política pluralista com base na experiência e no facto. Há uma coisa que há bocadinho o Rui dizia que era a única maneira de Portugal crescer é através da diminuição do IRC. Foi essa a expressão utilizada. Bem, o Banco de Portugal não concorda. A teoria económica. Mas o Banco de Portugal é uma instituição pública, eles vivem de dinheiro roubado, eles não são uma empresa privada, como é que eles vão saber se é uma boa solução ou não? Eles nunca vão saber. A partir do momento que tu nunca abriste uma empresa, como é que tu vais saber se é uma boa solução ou não? Claro que pagar menos de impostos vai fomentar que a empresa invista em capital humano, invista no produto, invista em melhores salários. Óbvio. Não concorda. Há muitas maneiras de aumentar a produtividade. O livro propõe a criação de uma agência portuguesa de inteligência artificial, um centro. Puta que pariu. Vós a criação de merdas de estatais só para roubar dinheiro do povo, vós sois fodidos, pá. Não, é deixar as empresas privadas fazer as merdas.
de conhecimento, da criação de novas empresas por jovens, por trabalhadores independentes, que sejam fáceis de criar, que sejam cooperativas, que tenham possibilidade de ter autogestão e novos métodos. Nós defendemos que com um governo no qual o LIVRE participe, ou que seja determinado pelas maiorias que o LIVRE tem, o SNS não é para ser privatizado, não se resolve nada privatizando a RTP nem a Caixa. Resolve, porque deixa de haver empregos milionários lá. A partir do momento que aquilo é privado, aquilo vai ser gerido ao miminho, vai deixar de haver excessos. Percebes? Vai deixar de haver excessos. Depósitos, não admitimos nenhuma espécie de diminuição de apoio à Ucrânia e a Palestina ter a sua independência reconhecida nos primeiros dias do governo que o LIVRE esteja. Isto significa dizer claramente ao que se vai antes de apoiar o governo. Rui Tavares, obrigado Obrigado, boa noite. esta noite, uma boa noite a ambos. E acabou, não é? Achei um debate muito equilibrado. Gosto muito mais das ideias da IEL, não é? Mas achei um debate muito equilibrado. O do Livre tem ideias muito estatistas, não é? Ideias de bota em cima do pagador de imposto, mas o debate em si foi muito equilibrado. Por acaso não foi um debate de acusações mútuas, como eu tenho visto muito aí. Não foi, foi um debate muito equilibrado. Gosto das ideias da IEL, não gosto das ideias do Livre, não gosto. São ideias de mais Estado, mais bota em cima do pagador de imposto. Mas achei o debate muito equilibrado, achei sim, senhores. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam. Até à próxima. Fiquem bem.